E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Alan Arbas, eu sou guitarrista flamenco do Rio de Janeiro e atualmente moro aqui em São Paulo e trabalho aqui com esse grupo da Quadra Flamenca. Hoje a gente vai falar um pouquinho desse instrumento aqui, que é a guitarra flamenca, né, que chama muito atenção, né, pela parte técnica, né, de muitos músicos, de muitos guitarristas de outras áreas. Então a gente vai conhecer um pouquinho da história, mais ou menos, como surgiu esse instrumento aqui e a finalidade dele mesmo nesse estilo que é o flamenco. Primeiramente, é muito difícil, né? É extremamente difícil, né, a gente realmente saber exatamente a origem desse instrumento, né, datas e tudo mais. A gente tem ideias de alguns registros, né, porque muita coisa não foi registrada, né? Então a gente sabe, né, tem através de alguns estudos, né, que digamos assim, a primeira forma, né, da guitarra, né, que seria mais próxima disso que a gente tem aqui hoje, ela nasceu na Espanha, né, na Península Ibérica, mais ou menos em meados do século XV, né? Em meados do século XV. Não são fontes muito precisas, como eu disse, né? Então, aí esse instrumento foi chamado de guitarra espanhola. Existem duas teorias, né, de instrumentos que influenciaram, ou seja, de culturas que influenciaram, né, essa forma, né, e esse nome de guitarra que a gente tem hoje, certo? Uma é a cultura greco-latina, que chegou na Península Ibérica pelo sul da Europa, né? Então, através dessa cultura, a gente vai ter a guitarra latina e a vihuela de mano, né? Que são os dois instrumentos que seriam, digamos assim, os avós da guitarra espanhola, correto? E a gente tem uma outra teoria, que é a vinda, né, da cultura árabe, né, da cultura morística. Aí, nesse caso, né, os avós seriam o alaúde e a guitarra morisca, certo? Então, como eu disse, são estudos, não tem nada tão preciso assim. Na realidade, eu até acredito que, como ali na Península Ibérica, né, o momento do século XV, né, na época das expansões marítimas, né, na realidade a Península Ibérica era o centro, né, praticamente do mundo, então tudo convergia para aquele lado, então a nível econômico, comercial, cultural. Então eu acredito que tenha a influência dos dois lados, não só da parte greco-latina, como também da parte morística, da parte árabe, correto? A primeira forma da guitarra espanhola, que surgiu mais ou menos no meados do século XV, como eu falei, ela era um pouquinho diferente desse modelo que a gente tem aqui hoje, né? Ela tinha 5 cordas, né? Não tinham 6 como tem essa agora, e os trastes eles eram de corda, de tripa de animal, né? Normalmente era de porco, né? Então essa guitarra, na realidade, ela ficou muito popular. Enquanto a vihuela era usada na corte, nos palácios, né, pelos burgueses, né, a guitarra espanhola, né, essa, né, antecessora a esse modelo que a gente tem aqui, ela era mais popular e utilizada pelo povo na rua, pelos trovadores, né, para acompanhar canções populares, acompanhar bailes populares, e por isso ela foi adotada pelo flamenco, que a gente vai falar disso um pouquinho mais adiante, né? Então essa popularidade ajudou com que ela se expandisse. A sua popularidade, né, ajudou com que, através dos anos, né, construtores de guitarras, né, luthiers, desenvolvessem, né, e aprimorassem mais essa forma que a guitarra espanhola tinha, né, aprimorasse para que ela chegasse nessa forma que a gente tem aqui hoje, que mais ou menos é datada do meados do século XVIII. Aí sim, essa forma que a gente tem aqui hoje, né, que foi acrescentado a sexta corda, né, e foi tirado as cordas duplas, que eram da primeira, segunda e terceira, né? Então foram colocadas cordas simples, né, e acrescentada a sexta corda. E
e acrescentado no diapasão, ou seja, aqui no braço, né, do instrumento, os trastes de metal, né? Os trastes são esses, né, essas hastes de metal que a gente tem aqui. Então, o que aconteceu? Isso desenvolveu mais a capacidade do instrumento, né? Nas guitarras antigas, né, esse traste era de tripa de animal, geralmente de porco, né? Então, o que acontecia? Ele vinha até aqui o corpo da guitarra. Depois, até a boca, no caso, não teria mais os trastes. Com esse advento do traste de metal, foi possível colocar, né, os trastes até a boca do instrumento. Então, facilitando, né, e aumentando, né, a capacidade de notas que a gente pode tirar no braço do instrumento. Correto? Então, essa forma aqui, mais ou menos meados do século XVIII. Aí, vamos chegar nessa questão, né, do flamenco, né, da guitarra flamenca, né? Porque até então eu estou falando da irmã desse instrumento, que seria a guitarra espanhola, né, a guitarra clássica espanhola. Com a popularidade, né, e sendo bastante utilizada, né, pelo povo, como eu falei antes, né, para acompanhar as canções, o baile e tudo mais, os artistas flamencos adotaram o instrumento para acompanhar, né, a música, né, em geral, né, ou seja, o cante e o baile, né, flamenco. E para que pudesse ser barateado, né, digamos assim, a construção desse instrumento, né, então começaram a se utilizar madeiras típicas, né, dali da Península Ibérica, que era o cipreste e o pinho-abeto, que são dois tipos de madeira muito tradicionais na construção da guitarra flamenca, que é, no caso, o cipreste, essa parte aqui de trás e lateral, né, e o pinho-abeto, essa parte aqui da frente. Então, isso já diferenciava da sua irmã guitarra clássica espanhola, certo? E com o corpo também menor, ou seja, mais estreito, né, o que aconteceu? A guitarra flamenca, ela ficou mais leve, com a capacidade de reproduzir uma sonoridade mais médio-agudo, que é muito característico na música flamenca, certo? Né? Que, digamos assim, ajuda, né, na reprodução da técnica, né, de mão direita do flamenco, né? Por exemplo, na parte dos rasgueios, né, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, essa característica do cipreste, né, nas laterais e no fundo, e do pinho-abeto aqui na frente, né, no tampo da guitarra, né, fez com que ela tivesse essa característica, ou seja, ela tem menos reverb a guitarra, ela tem menos sustain. Então, quando a gente executa o rasgueio, que seria esse tipo de movimento aqui, que é muito típico, né, do toque flamenco, né, da técnica do flamenco, a gente fala que a guitarra não afoga, ou seja, como ela tem menos reverb, o som não tendo tanta reverberação, ele não vai embolar, ele fica mais seco, né? Então, toda essa característica é justamente por causa dessa madeira, do cipreste, do pinho, né? E outra coisa também muito importante é justamente a altura das cordas, né? A altura das cordas também facilita muito, né, essa questão da técnica, que é diferente da guitarra clássica espanhola. Então, o que acontece? Todo mundo olha esse instrumento aqui e, por exemplo, aqui no Brasil, né, que é chamado de violão, e todo mundo vai falar, é um violão, um violão. Sim, né? Digamos assim, ela seria, né, porque seria uma guitarra flamenca, né, né, a guitarra, ela seria a irmã, né, do que vocês conhecem como violão, né, o violão clássico, né? Então seria aí uma prima irmã aí bem próxima, mas que sofreu essas adaptações para justamente se enquadrar, né, se encaixar nesse estilo musical que é o flamenco. Bem, a guitarra flamenca, né, ela é 80%, né, da técnica,
né, do toque, né, da guitarra, 80% está na mão direita, correto? Então, que a gente vai ter praticamente 4 posições básicas, né, que seria o arpejo, né? A gente tem a posição de polegar, né? A gente tem a posição de rasgueio e a gente tem a posição de picado. Bem, por que eu estou falando disso, né? Porque é justamente com essas 4 posições, né, é da onde eu tiro, né, toda essa sonoridade típica do flamenco, né? Porque também não adianta a guitarra ter toda essa característica, né, que eu falei antes, né, que foi evoluída, né, para chegar a essas medidas, a essa forma aqui, né? Não adianta ela só ter isso se eu também não tenho essa questão da técnica da mão direita, que é extremamente importante para chegar nessa sonoridade. E a guitarra é importante, porque se eu tenho uma técnica e não tenho o instrumento adequado, eu também não vou conseguir tirar essa sonoridade. Então, digamos assim, é um conjunto de coisas, ou seja, eu preciso da técnica dessas 4 posturas básicas, né, que, como eu falei, são 80%, né, do que é a técnica no flamenco, e eu preciso desse instrumento aqui com essas características que eu falei, que seria, né, o cipreste, né, o pinho, né, no tampo da guitarra. Essa questão da altura das cordas é importantíssima também. Então aí sim eu vou poder tirar uma sonoridade típica do flamenco, né, que, por exemplo, no arpejo eu vou ter isso aqui, né? Certo? No rasgueio, né, como eu falei, eu vou ter esse tipo de sonoridade. Ou esse daqui também. Certo? Na parte de polegar, né, eu vou ter essa característica aqui da alçapua, que é muito típica do flamenco também. E a parte do picado, que a gente utiliza para fazer frases melódicas. Certo? Agora a gente vai ver uma característica muito interessante, né, da guitarra, né, como ela somou, né, nessa questão da música flamenca, né, porque ela, na realidade, ela se encaixou de uma maneira perfeita no acompanhamento do cante flamenco, né, porque o flamenco em si, né, como vocês viram na história do flamenco, né, que a Vera Alejandra passou para vocês, né, que na realidade a base do flamenco é o cante, certo? Né? Então a guitarra flamenca ela veio de uma maneira que se encaixou como se fosse uma luva, perfeito para poder acompanhar esse cante, né? Então daí foi criada o que a gente chama de cadência andaluza, que é aquela cadência harmônica, né, que a gente escuta e a gente já conecta com a Espanha, né? Por exemplo, seria isso aqui, ó. Né? Aquela cadência que você quer fazer uma trilha sonora para um filme do Zorro, alguma coisa que quer falar da Espanha, você coloca esses acordes aqui, bota uma castanhola no fundo, todo mundo já vai conectar com a Espanha. Que ela é tão marcante, né? Então a gente chama essa cadência de cadência andaluza.
Então, a partir daí, como eu falei, foi uma harmonia incrível, né, entre a guitarra e o cante, né, e nessa questão do acompanhamento, né, harmônico desse cante. E através desses anos, né, o que aconteceu? Como foi um instrumento que nasceu, né, na música flamenca, né, para acompanhar a música flamenca, no caso a guitarra flamenca, não a guitarra espanhola, a guitarra flamenca, esse modelo aqui, né? Então, um guitarrista flamenco, ele, digamos assim, ele suga o máximo do que o instrumento pode dar, né? Porque é o seguinte, a música foi feita na guitarra. É diferente, por exemplo, de uma música erudita, né, que você compõe uma música no piano e ela é adaptada para o violão, né, ou para a guitarra clássica, né? Então você vai ter uma diferença de timbre, você vai ter que adaptar, né, o termo, né, uma adaptação para violão. No caso do flamenco, a música, né, foi feita na guitarra flamenca, para o flamenco. Então não existe uma adaptação. Então você utiliza o máximo que o instrumento pode dar, né? Então isso é muito importante. E é uma coisa que não, até então, né, como não tem fim, né, porque como é uma arte que está viva. Então a cada dia vão aparecendo novas formas, né, novas técnicas, né, maneiras, né, de se tocar, né, para tirar sonoridades diferentes, justamente explorando cada vez mais o que esse instrumento pode dar, que na realidade praticamente é algo infinito, né, afinações diferentes e tudo mais. E com isso, né, como o flamenco é uma arte viva, né, como eu falei, não tem fim. A tendência é que, né, a cada dia, né, a cada momento se vá criando maneiras diferentes, sonoridades diferentes, e a gente vai poder, né, usufruir disso de muitas formas ainda. Então, pessoal, eu espero que com esse breve comentário, né, sobre a guitarra flamenca, vocês tenham podido conhecer um pouquinho mais desse instrumento que é praticamente a base, né, da música flamenca. Como eu disse, não é a história desse instrumento, né? Na realidade a gente só comentou um pouco, né, da sua criação, né, e da sua finalidade, né, do seu objetivo nessa arte, né, que é o flamenco. Bem, espero que vocês tenham gostado, e isto é flamenco. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho de ritmo, né, dentro do flamenco, né? É muito complicado, né, porque até, digamos assim, é um tabu, né, essa parte rítmica dentro do flamenco, né, porque por causa desse estilo, né, de utilizar muitos compassos compostos, né, que a gente encontra dentro de soleados, dentro de bulerias, né, dentro de bulerias por solear, né, esse estilo de compasso no flamenco. Mas o que a gente vai fazer hoje aqui é o seguinte: a gente vai trabalhar um ritmo muito mais familiar para nós brasileiros, né? Que é o palo, né? Palo, né? Repetindo, palo seria ritmos, né? É bom a gente já utilizar essa nomenclatura para vocês começarem a se familiarizar com a nomenclatura dentro do flamenco, certo? Então, a gente vai falar sobre tangos, né? O que seria o tango? O tango, na realidade, ele é o que a gente chama de um ritmo ou palo de ida e volta. Ele tem influência na habaneira cubana, né? A influência nos ritmos latinos, ou seja, quando houveram as expansões marítimas, né, que a Espanha veio para a América Latina, então teve toda essa influência, né, com a África, né, justamente por causa desse período negro da história, né, que fala justamente da escravidão, né, que é melhor nem se comentar aqui, né, mas que a nível cultural isso foi muito importante na questão de juntar muitas coisas, detalhes de cada cultura. Então, por exemplo, a gente tem essa influência, né, nos tangos, ou seja, que seria a habaneira cubana. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de ritmo, ok?
e a gente vai trabalhar um palo, né, bem simples, que é o tango. Simples, assim, entre aspas, né, mas eu diria que ele seria bem familiar para nós brasileiros, porque ele é um palo 4x4. Porque o flamenco em si, na realidade, ele tem esse lado, né, esse tabu, né, dessa parte rítmica, pela questão da dificuldade do estilo de compasso, né, principalmente o compasso composto de uma soleá, da buleria, né, que são os compassos de 12 tempos, né. Então, para a gente poder se familiarizar com o flamenco em si, é um ritmo que eu aconselho muito você começar a estudar, né, o tango, né, porque ele é bem mais próximo, né, pelo fato de ser um ritmo quaternário, né, próximo daquilo que a gente está acostumado a ouvir, né, que é um samba ou uma música latina, que seria uma salsa, certo? Então ele está muito mais próximo disso, então fica muito mais fácil para a gente poder compreender, né, esse palo, né? Palo seria ritmo, né, no linguajar do flamenco, correto? Então vamos falar um pouquinho do tango. O tango em si, ele é um ritmo de ida e volta, né, ida e volta, né, que ele veio, se originou com a coisa da expansão marítima, né, quando os espanhóis vieram para a América Latina e toda essa coisa da influência africana, né, especificamente em Cuba, né. Então o tango ele tem a origem especificamente em Cuba, né, da habaneira cubana, né, a origem ali na habaneira cubana. Então, voltando para a Espanha, por isso ida e volta, né? Saiu da Espanha, veio para as Américas, voltou para a Espanha, né? Ali no Porto de Cádiz, que era da onde saíam todos os barcos, né, para a América Latina. Então, voltando para a Espanha, eles aflamencaram essa habaneira cubana. Então, eles chamaram de tangos, correto? E mudaram a tonalidade. O tango em si, por exemplo, nas habaneiras a gente vai ter a tonalidade maior e a tonalidade menor, certo? A gente vai ter aqui, por exemplo, a tonalidade maior e a gente tem a tonalidade menor. E os tangos, eles colocaram a tonalidade flamenca, que seria a cadência andaluza, que seria essa daqui, ó. Aproximando da sonoridade do que os espanhóis estavam acostumados a ouvir, né? Então pegaram essa parte rítmica da habaneira e colocaram essa cadência andaluza. Então daí veio o tango. E para flamencar mais ainda esse tango, eles ralentaram e colocaram uma cadência, né, similar à da soleá, né? Então daí veio o tientos, né, que seria como se fosse um filho dos tangos, né? Então seria um tango ralentado e mais solene, né, com uma cadência semelhante à da soleá, certo? Então ele vai ter essa cadência andaluza, sendo que com um andamento bem mais lento, certo? Então toda essa característica desse palo é bem mais simples assim para nós aqui, né, sul-americanos, entendermos essa coisa, começarmos, né, a entender, né, essa coisa da parte rítmica do flamenco, porque, como eu falei, um ritmo 4x4 que está muito mais próximo da nossa música, né, aqui do samba, da nossa música popular, correto? Então a gente vai ter assim, um compasso bem básico de tango, né, seria assim: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, correto? Então eu vou ter aqui, ó, eu vou marcar esse 1 e esse 3 com o meu pé, correto? Para poder me dar base nesse compasso, né? Então eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, correto? E eu vou fazer esse desenho com a palma. Eu vou omitir o 1, né, o número 1 do compasso, e vou tocar o 2, 3, 4. Então aí eu vou ter a clave básica, né, dos tangos, certo? Então eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2,
3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Certo? O que seria a clave, né? Por que eu falei clave básica dos tangos, né? É porque a gente tem um compasso. Um compasso é um quaternário. Num compasso quaternário, a gente tem um espaço, né? Que eu vou colocar informações rítmicas dentro desse espaço. Isso seria um compasso de 4 tempos. E dentro desse um compasso quaternário eu posso ter vários estilos musicais. Como eu falei, eu posso ter um samba, eu posso ter uma salsa, né? Um tango, né? Argentino ou um tango flamenco. Agora, o que vai caracterizar cada ritmo? É justamente essa clave. Essa clave é o desenho rítmico, né? Que é feito, né? Caracterizando esse estilo. Então, nos tangos, a gente vai ter um desenho, né? Uma clave muito característica. Você ouviu esse desenho, né? Rítmico, você já pode conectá-lo ao tango, que seria isso aqui, ó. Eu vou continuar marcando o meu pé no 1 e no 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E a minha palma eu vou marcar, seria 2 e 3, 4. 2 e 3, 4. Novamente omitindo o 1. Isso é característico do tango. Eu sempre vou omitir esse acento, né, do 1 na minha palma, correto? Então vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2 e 3, 4, 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 certo? Bem, agora como isso vai funcionar aqui na guitarra? Porque é importante a gente também reconhecer o palo, né, na guitarra, né, para poder colocar a palma nesse palo. Então, como eu falei, o tango, como ele tem essa influência da habaneira, ele vai ter esses 3 tipos de tonalidades, ou seja, a tonalidade flamenca, ele vai ter a tonalidade maior e vai ter a tonalidade menor, certo? Então aqui, na tonalidade flamenca, né, essa célula base dos tangos, ou seja, o aire por tangos, aquilo que a gente ouve na guitarra, né, que a gente fala, me dá um aire por tangos, né, aquele toque que você já conecta ao palo, né, no caso aqui dos tangos, ou seja, cada palo vai ter um aire, uma célula base específica, né? Então nesse caso aqui a gente vai ver a dos tangos, né? Então aquele toque que você já ouviu e vai ligar ao tango. Então assim, na sua cadência flamenca seria isso aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Na sua cadência maior, a gente vai ter isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Característica menor, a gente vai ter essa cadência aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então a gente vai ter essas 3 características, mas sempre escutando esses 3 tipos de aire você já pode conectar, né, com o tango, e a gente vai usar essas 2 claves que a gente colocou aqui, que seriam a primeira 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4,
correto? Dentro dessas claves básicas, né, essas duas claves que eu dei, né, a gente pode trabalhar vários desenhos rítmicos, né, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas o importante é a gente trabalhar a nuance, ou seja, a dinâmica dentro dessas duas claves básicas. Então, como que a gente vai trabalhar isso? Com a característica da palma. A gente tem duas palmas, né, no flamenco. A gente tem a palma sorda, que foi aquela que eu fiz no início, e a gente tem a palma viva. Ou seja, já mudando esses dois tipos de palma, a gente já pode trabalhar dinâmicas dentro do flamenco. Agora, com esses dois toques de palma, ou seja, a sorda e a palma viva, a gente já pode ter uma variação de nuance e dinâmica muito grande dentro dessas duas claves básicas do tango, correto? Então vamos ver aqui como que fica, né, por exemplo, a clave básica, a primeira clave, né, base com a palma viva, né? Então a gente vai ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Certo? Agora vamos ver como fica a segunda clave com a palma viva, né? A segunda clave base dos tangos. Então a gente vai ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 e 3, 4, 1, 2 e 3, 4, 1, 2 e 3, 4, 1. Correto? Então, eu vou tocar aqui um pouquinho, que é para você que está assistindo a aula, você vai pegar essas duas claves e vai colocar nisso aqui que eu vou estar tocando, ok? Então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. O que seria esse arremate ou cierre? Seria uma maneira de finalizar a frase, né? E os tangos, ele vai ter uma característica muito interessante, diferente dos outros palos que são em 4 tempos, né? Normalmente, quando a gente está marcando um palo em 4 tempos, né? Um palo não, um ritmo em 4 tempos, né? No caso, falando da música geral, não do flamenco. Então, eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Eu vou terminar no 1. Ou seja, onde eu comecei. Agora nos tangos não, nos tangos eu vou terminar no 3, isso é uma característica, né? É a famosa pegadinha do flamenco, né? Então eu tenho que lembrar disso, que no caso o tango eu vou fazer esse cierre no 3, certo? Então seria isso aqui na contagem, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 e terminar no 3, correto? Então, como que ficaria isso, esse cierre que eu fiz aqui agora, né, nesse toquezinho que eu dei de exemplo para vocês acompanharem com a palma, como que ficaria na palma? Ficaria assim, ó, 1, 2 e 3, 4, 1, 2, 3, certo? De novo, 1, 2 e 3, 4, 1, 2, 3, ou com a palma viva, né? Seria 1, 2 e 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2 e 3, 4, 1, 2, 3. Então vamos fazer uma sequência aqui com a palma. Seria isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 1, 2 e 3, 4, pá, pá. Certo? Então aqui, na guitarra ficaria 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1.
repetindo. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, pá. Certo? Então daqui a gente tem, que seria uma célula bem base, onde a gente fecha 4 compassos de 4 com um cierre, certo? Que terminaria no 3, ok? E a gente poderia fazer isso também na tonalidade menor, por exemplo. Essa mesma sequenciazinha, se a gente fosse acompanhar na tonalidade menor, a gente faria isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. E a mesma coisa a gente poderia fazer na tonalidade maior. Façam a mesma palma e acompanhem esse toque na tonalidade maior. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Correto? Então daí, com essas duas palmas bases, né, a gente pode fazer esses dois conjuntinhos, certo? Por exemplo, a gente fez primeiro com a primeira clave base. A gente pode fazer a mesma coisa com a segunda clave base, que seria 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, pá, 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 certo? Ou com a palma viva. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, pá, 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 pá. Então eu posso usar as duas palmas base para acompanhar essas três células que eu fiz aqui, a flamenca, a maior e a menor, ok? Agora vamos ver algumas variações que a gente pode fazer dentro dessa clave, dessas duas claves básicas que a gente viu aqui. Então, por exemplo, a gente tem aqui a segunda clave base que eu passei, né? Que seria essa: 1, 2 e 3, 4, né? A gente tem essa figura aqui: 2 e 3, 4. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai repetir isso aqui. Bem, agora a gente vai ver alguns joguinhos rítmicos que a gente pode fazer para poder enriquecer um pouco mais aquelas claves, né, que a gente viu no início da aula, as duas claves básicas, né? Então, a gente vai ver esse primeiro aqui, ó, que é uma variação da segunda clave base, ok? Então, a gente tem aqui, ó, a segunda clave seria essa aqui, ó, 1, pá, pá, pum, pá, 1, pá, pá, pum, pá, certo? Então, a gente vai ter aqui, ó, essa brincadeira, a gente vai repetir essa frase. Então, vai ficar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, pá, pá, pum, pá, pá, pum, pá, pá, pum, pá, 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 pum, pá, pá, pum, pá, pá, pum, pá, 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 pum, pá, pá, pum, pá, pá, pum, pá, 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 sempre fazendo um cierre no final, certo? E a gente pode fazer a mesma variação com a palma viva. Então seria aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, pá, 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 pá. Certo? Então, com essa variação, a gente já pode brincar um pouco mais dentro daqueles compassos que eu gravei, né, aquelas sequências que eu gravei para vocês lá no iniciozinho da aula, né? Agora vamos ver mais uma variação. Essa é bem legal. Seria uma variação de contratempo, certo? Que a gente vai fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, K, 1, K, 1, K, 1, K, K, 1, K, pá, pá. 1, K, 1, K, 1, K, 1, K, 1, K, 1, K, pá, pá. Certo? E eu posso fazer a mesma coisa com a palma viva também. Então seria 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, K, 1, K, 1, K, 1, K, 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 pá, pá. 1, K, 1, K, 1, K, K, 1, K, 1, K,
sempre no final de cada joguinho desse a gente colocar o cierre, o arremate, né? Não esquecendo que seria pá, correto? Agora vamos ver uma terceira variação para a gente poder somar com as outras duas que a gente já fez, para a gente poder brincar com essas duas claves básicas, em cima dessas duas claves básicas, né? E brincar também com aquela parte rítmica que eu gravei, né, lá no início da nossa aula, ok? Então vamos lá, essa seria de contratempo também, só que ele seria um contratempo mais longo, diferente da anterior. Então a gente vai ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, pá, 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 pá. Ou com a palma sorda seria 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, pá, 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 com o cierre, certo? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma brincadeira aqui, ó. A gente vai juntar algumas dessas células, ok? Então vamos lá, vamos fazer assim, ó, a primeira célula, né, a primeira variação com esse contratempo, né? Como seria isso? Então a gente vamos fazer aqui, ó, na prática. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, pá, pá, bum, pá, pá, bum, pá, pá, bum, pá, 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 bum, pá, pá, pá. Certo? Uma outra que a gente pode fazer é o seguinte, é essa primeira variação com a segunda variação. Então a gente teria aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, pá, pá, bum, 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 pá, pá, pá. Certo? A gente pode ter uma infinidade de combinações, a gente pode pegar todas esses desenhos que a gente viu e combinar de várias maneiras, né? É bem interessante isso. Por exemplo, vamos pegar a clave básica, a primeira lá, né? E juntar com a do contratempo, né, mais longa, né? A gente teria isso aqui, por exemplo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Sempre com um cierrezinho no final, né? Sempre bom para poder finalizar. A gente pode fazer, por exemplo, essa primeira, né, com a primeira variação, né? A primeira célula base, né, clave base com a primeira variação. Seria isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, pá, pá, 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 pá. E por aí vai, né? Eu posso fazer, por exemplo, vamos juntar as duas de contratempo, né? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, pá, 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 certo? E são inúmeras. A gente pode juntar várias delas, né, e brincar, né? Então é só pegar aquela parte que eu gravei lá no início, né, da cadência flamenca, da cadência menor e da cadência maior, né, e colocar todos esses exemplos, né, as duas bases, né, as duas claves básicas e essas três variações que eu dei, e com isso vocês podem brincar, né, dentro daquilo que eu gravei. E aconselho também depois disso, né, pegar gravações de tangos, colocar para ouvir, né, é bem importante também para poder ouvir junto com a voz, com o cante, né, porque o cante é essencial no flamenco, praticamente o cante é a base do flamenco, né. Isso vocês viram na história, né, do flamenco com a nossa bailaora e diretora Vera Alejandro. Então, e colocar para ouvir e acompanhar com esses desenhos de palma. Primeiro faz com a clave básica, para poder entender bem o compasso.
depois vai e coloca essas variações. E daí vocês vão ficando cada vez mais à vontade e familiarizados dentro desse compasso que é o tango. E daí podem seguir e partir para compassos mais difíceis, né, como o de soleá, de buleria, que são compassos compostos um pouco mais complicados, mas, como eu disse no início da aula, eu aconselho bastante começar por esse palo, né, porque é bem familiar a música latino-americana, a música brasileira, né, por ser um compasso quaternário, e isso já deixa a gente mais à vontade dentro desse compasso, né, fluindo de maneira rítmica, né, dentro desse compasso, ok? Espero que vocês tenham gostado. Pouco tempo para falar de um tema muito amplo, mas eu tentei aqui simplificar de uma maneira melhor para que se possa, com essa aula, você já ter mais ou menos uma noção básica do que é o tango flamenco, né? E ficamos por aqui hoje. Olá, tudo bom? Sou Luciano Catibe, músico, percussionista, baterista. Trabalho com flamenco desde 1992 e eu tô aqui para contar para vocês hoje um pouco de como esse instrumento tão legal que está aqui atrás, o cajón, foi parar no flamenco através das mãos de um brasileiro e de Paco de Lucía. Vamos junto! O cajón foi criado, inventado, na verdade, pelos escravos que vieram da África para as Américas, mais precisamente no Peru e no litoral do Peru, onde eles se instalaram, que foi criado da necessidade de tocar, né, de se expressar, porque eles não podiam tocar tambores de pele. A igreja proibiu que eles tocassem tambores de pele. Então eles tinham que dar um jeito e se viraram da forma que dava na época, que é tocando caixas de mantimento, caixas de pescado, embalagens, né, das coisas. Era a forma que eles podiam usar aquelas caixas como instrumento de percussão. Então essa é a origem do cajón. As primeiras referências escritas do cajón foram registradas a partir de 1850. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração também é que o cajón é um instrumento reciclado já por natureza. Então ele nasce do lixo, do que é jogado fora. Basicamente um instrumento negro. O branco joga o lixo fora e o negro vai e aproveita esse lixo que é jogado e transforma isso em um instrumento musical. E se ele é um instrumento basicamente dos negros, um instrumento marginal, um instrumento de minorias, ele tem tudo a ver com os ciganos, que é o gancho que a gente vai ter para começar a falar desse cajón muitos anos depois, né, já no século XX, colocado dentro do flamenco através de um negro brasileiro. Na década de 70, você tinha uma efervescência de ritmos, né, no mundo, com o rock progressivo, e com o flamenco, alguns grupos já tentando misturar, fazer uma mescla de flamenco com rock, com grupos como Triana, por exemplo, que é um grupo de rock da década de 70, espanhol, que já fazia suas mesclas com flamenco. E, ao mesmo tempo, o flamenco também pedia ou tentava conseguir mesclar instrumentos novos. A percussão no flamenco basicamente é feita de palmas, né? É feito com isso aqui, a percussão com palmas, ou tocando uma mesa, percutindo com petelequinhos, com nodígios, como eles falam lá, fazendo isso aqui. Tá? Então, já na década de 70, buscava-se uma mescla de outros instrumentos dentro do flamenco. Paco de Lucía foi ponto-chave com Entre Dos Águas, já misturando coisas com música cubana, com o bongô cubano, com as tumbadoras, já se tentava fazer essa mescla com bateria, mas o que acontece? O flamenco é um estilo de música que não é microfonado, ele não tem pressão sonora como tem o rock and roll, por exemplo, principalmente naquela época.
Então tudo era muito feito com as coisas acústicas, né? Não tinha amplificação, basicamente num tablado, ou num show sim, mas num tablado não. Então uma bateria, por exemplo, mataria o som do violão. A palma você consegue controlar mais, né? O sapateado. Então o flamenco pedia isso, pedia um instrumento novo. Como que o cajón chegou no flamenco? Paco de Lucía, na década de 70, final da década de 70, fazendo uma turnê aqui na América do Sul, já com o sexteto, famoso sexteto, já com o embrião do sexteto clássico, que é Jorge Pardo, Carles Benavent, Rubem Dantas. Então já essa mescla, essa coisa já vinha efervescendo ali com o Paco de Lucía, que era um cara inquieto, um pesquisador, não conseguia parar de pensar em elevar o flamenco como música. Então vieram para a América do Sul fazer essa turnê no Peru, foram convidados para uma festa na Embaixada da Espanha no Peru, com vários outros representantes de outros países, e nessa festa havia um carroneiro chamado Caíto Sotro, que estava tocando cajón. E aí foi a coisa instantânea. Paco de Lucía percebe a sonoridade do instrumento e consegue 2 cajons com Caíto, e a partir daí a coisa tomou uma proporção mundial. Como Rubem Dantas, percussionista do sexteto na época, né, do Paco de Lucía, criou os primeiros padrões básicos de cajón, né, os padrões que geraram depois outros percussionistas que começaram a ver aquilo e tentar criar sua própria forma de tocar. Rubem Dantas foi o primeiro, um brasileiro, que começou criando padrões relativamente simples, mas que se encaixavam perfeitamente dentro do contexto do flamenco. Por quê? O cajón está entre o som de uma guitarra tapada, ele está entre o som da palma viva e sorda, ele está entre o som do sapateado, ele não ultrapassa de volume. Perfeito para o flamenco. Isso já 1900, essa festa foi em final de década de 70, 79, se não me engano. Já a partir da década de 80, 82, 83, o cajón já começou a ser utilizado em gravações com o Rubem Dantas tocando, e aí a coisa não parou mais. Então, vamos lá. Depois disso vem uma série de outros percussionistas. Antônio Carmona, que foi o cantor de uma banda que chama Ketama, super famosa, foi o cara que criou padrões, que começou a mudar a coisa do como se tocar o flamenco, né? Rubem fazia um padrão básico, quase como uma palma, fazendo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E vem Antônio Carmona e quebra esse padrão e já pensa de uma outra forma, fazendo 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4. Já quase que misturando com elementos da música cubana, da salsa, enfim. Dali para frente, vários outros percussionistas apareceram, contemporâneos de Rubem Dantas. Ramon Porrinas, Tino de Gerardo, o maestro Manolo Soler, que era bailaor também do Paco de Lucía na época, um nome importante que pouca gente cita, mas que é sempre bom citar também, porque criou padrões, tocava usando elementos do baile junto, ou seja, misturando toques de mão e de pé junto.
Então, esse é o pilar da coisa. Rubem Dantas, Ramon Porrina, Antônio Carmona, depois Manolo Soler, junto, contemporâneo, Tino de Gerardo, José Antônio Galícia, baterista também, meu maestro, já falecido. Foram nomes importantes dentro dessa jornada do Carrom, do começo da década de 80 até o que a gente sabe hoje. O Carrom foi assim, de 85 até 95, galgando espaço, tentando conquistar o seu espaço, conseguindo conquistar o seu espaço, até que vem um bailaor que se chama Joaquim Cortés e monta um espetáculo com produção enorme, internacional, com o mesmo empresário da Madonna, que viu no flamenco um potencial enorme e que tirou o flamenco dessa coisa de regional, de uma coisa completamente quase que amadora, e transformou isso num mega espetáculo, com uma mega luz, com um mega som. E Joaquim Cortés monta uma banda com 2 carrons. E aí virou realmente febre. Para baile, para música instrumental, ele dava destaque à percussão. Punha os percussionistas no centro do palco, não como coadjuvantes, mas como principais da banda, tanto quanto a guitarra ou quanto o cante. Então isso já gerou mais um frisson em cima do instrumento. Até que, quando a gente chega em 2000, nos anos 2000, acontece uma mescla linda de flamenco e jazz. Né? Já acontecia antes com Tiano Domingues, mas um ponto crucial disso foi um documentário que se chama Calle 54, que foi gravado em Nova York, de um diretor que se chama Fernando Trueba. E Fernando Trueba mistura música latina, flamenco, mistura músicos de todas essas áreas. E aí os percussionistas de flamenco conhecem um novo tipo de abordagem do carrom, que é dos percussionistas cubanos com técnica. Então passa a se aplicar rudimentos de percussão de bateria ou de tumbadoras para o carrom. O carrom deu um salto de técnica nessa época. Uma coisa que se tocava com a mão dura passou a se tocar com a mão relaxada, e até chegar nos dias de hoje, que você tem percussionistas de todo tipo tocando carrom em quase todo tipo de música, né? Então, esse documentário foi crucial para o desenvolvimento do carrom. Outra coisa que é legal ressaltar é que depois de 1995, 96, começa-se a criar uma safra de percussionistas espanhóis por causa dessa mescla, né, do carrom com outro tipo de música, com outras linguagens. Então a Espanha passou a ter uma safra de percussionistas muito bons. A gente pode citar Luque Lozada, que é um dos melhores percussionistas, se não o melhor, para se tocar para baile, que é acompanhando um bailaor ou uma bailaora. Você tem aí El Montaña, Paquito González, Kiki Terron, até chegar nos dias de hoje, que se usa um set híbrido. O flamenco hoje absorveu toda a cultura oriental, tomando emprestado darbaques, o djembe, que vem da África. Esse set mesmo aqui que eu uso é um set híbrido, que a gente chama, que você tem o djembe africano aqui, o darbaque também árabe, a bateria americana, né, ocidental, e você pode misturar isso com as tablas indianas, com o frame drum que tem na Irlanda. Você tem tambores como frame drum no árabe, na música árabe também. Uma infinidade de instrumentos.
Então, o flamenco hoje se abriu para o mundo, deixou de ter o caráter de música regional e passou a ser um estilo respeitado como jazz, como rock, né? Não é uma coisa regional mais, como o pop, como o funk, é um estilo musical, não é uma coisa regional mais. É um estilo que os músicos querem aprender cada vez mais. Então, essa mescla do carrom, até os dias de hoje, que você vai em qualquer tipo de bar ou, né, qualquer tipo de som, do samba ao rock, ao pop, ao jazz, você vê o carrom dentro do set de percussão de um baterista ou de um percussionista. Instrumento versátil, que pode ser usado para tocar qualquer tipo de música. Qualquer instrumento bem tocado é colocável no flamenco. Então, não tem essa coisa que se falava na década de 70, que este instrumento não é flamenco, este instrumento é flamenco. Não. Flamenco, qualquer instrumento é flamenco, depende de quem o toca. Se a pessoa tem a essência, sabe a linguagem, conhece a linguagem, fica fácil. Então, a gente vai ver padrões básicos de vários palos do flamenco. Eu vou tocar um padrão básico em 4x4 por tangos, vou tocar um padrão básico em 3x4, que é um fandango, padrão básico em 12 tempos, como a gente conta, por soleá por buleria, um padrão por bulerias e um padrão por seguirija ou martinete.